Olá, tudo bem? Hoje eu queria abordar um tema que eu fiquei pensando bastante essa semana, que é como seguir os propósitos de Deus, né? E tem dois textos que eu gosto muito quando o assunto é esse, quando fala sobre os propósitos, porque eu acho que a maioria das pessoas passa por dificuldades que esses homens de Deus passaram, né? Por pensamentos e sentimentos que eles passaram, que é o texto de Êxodo 3 que fala sobre Moisés, e sobre Juízes 6 que fala sobre Gideão, né? E esses dois textos, eles acabam apresentando características semelhantes e eu acredito que impacta demais, assim, na nossa realidade quando o assunto é propósito de Deus, é seguir o propósito de Deus, né? Eu queria começar lendo aqui o capítulo 3 de Êxodo, que fala um pouco sobre Moisés, né? Moisés, ele estava pastoreando o rebanho do sogro quando o anjo do Senhor apareceu. Então, Deus chega até Moisés ali e começa a falar para ele que o sofrimento do povo de Deus chegou até ele e que aquilo ali começou a, de certo modo, impactar Deus, né? E Deus teve misericórdia do povo dele e decidiu agir, fazer algo para que o povo fosse liberto do Egito. E aqui eu queria ler a partir do versículo 7 do capítulo 3 em Êxodo, começar a partir desse versículo. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Né? Aqui no versículo 9 diz: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Daí Deus diz, né? Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. E esse é, é o início, a parte aí do texto de Moisés, né, em Êxodo. E aqui eu queria dar continuidade no texto de Gideão, né, que é em Juízes 6, lá no versículo 11. O contexto aqui de Gideão, os israelitas, eles tinham, de novo, né, vivendo de modo que ia de maneira contrária ao que Deus queria para o povo, né? E Deus fez com que os midianitas oprimissem aquele povo. Mas depois de um tempo, Deus teve misericórdia de novo do povo de Israel e levantou Gideão para que libertasse esse povo dessa opressão. Então, aqui no versículo 11 diz, né? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Zoaz. Gideão, filho de Zoaz, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui no versículo 14 diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manasses, e eu sou eu sou o menor da minha família. E aqui, esses dois textos, eles são muito interessantes porque retrata duas realidades de duas pessoas que não sentiram confiança em si mesmos, né? Eles duvidaram da própria capacidade. Mas mais do que isso, esses dois textos eles trazem um ponto bem interessante, né?
para seguir os propósitos de Deus, a gente tem que estar disposto, né? E estar disposto envolve muito a nossa disponibilidade, né? E nesses dois textos, tu percebe que tanto Moisés como Gideão, eles estavam trabalhando, né? Aqui, logo no início do versículo 3, do capítulo 3 de Êxodo, fala: Moisés pastoreava o rebanho. E aqui no versículo 11 do Juízes 6 diz: Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo. Então, os dois estavam trabalhando, né? Os dois estavam ocupados. Eles estavam fazendo algo, eh, estavam trabalhando, servindo. Então, o grande ponto aqui desses dois é que os dois estavam ocupados, né? E essa questão da disponibilidade é justamente essa, né? Hoje a gente está correndo, a gente está com uma vida totalmente agitada e conturbada, com muitas e muitas coisas, mas Deus ele não quer esperar a gente acabar tudo, fazer todas as tarefas, cumprir todos os compromissos, e aí depois a gente se disponibilizar para seguir os propósitos dele. Não, ele quer nos usar independentemente do momento que a gente está, né? Então aqui Moisés pastoreava o rebanho, Gideão malhava o trigo. Eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo coisas. E, e no nosso caso, a gente acha que, ah, não, quando me sobrar tempo, ou quando eu terminar o que eu tenho que fazer, aí eu posso me preocupar com o reino de Deus. E não é isso, né? O texto ele nos ensina que mesmo diante de um momento de trabalho onde os dois servos de Deus estavam trabalhando, Deus usou esses momentos de ocupação para chamá-los, né? Não, ele não pegou eles quando eles estavam de boa, deitados, assistindo uma Netflix, não. Ele pegou quando eles estavam ocupados, porque ele queria a prioridade, ele queria a disponibilidade desses dois. Então, para seguir os propósitos de Deus, a gente precisa estar disponível, né? E estar disponível não é quando a gente está de boa, quando a gente está desocupado. É também quando estamos ocupados, né? Quando estamos trabalhando, quando estamos fazendo algo que é do nosso dia a dia. Então, Deus usou esses dois homens mesmo quando eles estavam ocupados, né? E o mais interessante é que ele usa esses dois homens para quê? Para libertar o povo oprimido, né? Então, Deus ele quer nos usar para atingir pessoas, para impactar pessoas, né? Então aqui no texto de Êxodo, Moisés foi usado para que o povo de Israel fosse liberto do Egito, né? Aqui no versículo 7 diz, né? Disse o Senhor: de fato tenho visto opressão sobre o meu povo, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E é isso, né? Ele quer libertar e ele precisa de alguém, né? E ele usou Moisés para isso. Então, o caso de Gideão foi a mesma coisa. O povo estava oprimido por Midian e Deus usou Gideão para que pudesse ajudá-lo nesse processo, né? De libertação do povo. Então, a gente pode perceber que Deus usou pessoas que estavam ocupadas, mas que e não estavam livres, né? Ele não esperou eles estarem desocupados sem fazer nada. Não, ele queria alguém disposto para fazer aquilo que ele queria compartilhar com eles, né? Que era ajudar o povo. E hoje, no nosso caso, seria o quê? Seria usar a nossa vida no nosso dia a dia, né? É no nosso trabalho, é na faculdade, é no Uber, é no ônibus. Onde a gente estiver, ele quer que a gente trabalhe também, né? Ele quer que a gente se disponibilize, né? Viver os propósitos de Deus tem muito com essa disponibilidade, com
mesmo em momentos ocupados, momentos cheios, usar desses momentos e trabalhar, né? Porque ele vai nos usar, independentemente do dia estar corrido ou não, do dia estar leve ou não, mas ele quer nos usar. Então, esse é o primeiro tópico, né? Como viver os propósitos de Deus, estando disponível, né? Deus, ele não usa só a gente quando a gente está com tempo livre. Não, ele usa quando a gente está ocupado, assim como Moisés, assim como Gideão. E o segundo tópico, eu acho que é o mais evidente nos dois textos e o que mais se relaciona com a gente, né? Que é, e se eu não for capaz de fazer, se eu não for bom o suficiente, né? Eu acho que é um grande ponto aqui, né? E foi o caso de Moisés e de Gideão em Juízes, né? Que tu consegue perceber a, o sentimento deles de se sentirem incapazes de fazer o que Deus queria. Aqui em Êxodo 3, no versículo 10 diz o seguinte, né? Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar o povo do Egito. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: Eu estarei com você. E aqui Moisés está falando, né? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para chegar até o faraó e fazer alguma coisa? Ele não estava se sentindo capaz, né? E aqui no versículo 14, não, no versículo 15 de Juízes, capítulo 6, o Gideão responde, né? Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manasses, e eu sou o menor da minha família. E daí no versículo 16 Deus diz, né? Eu estarei com você. E nesses dois textos também, além de ambos se sentirem capazes de fazer aquilo de cumprir, né, aquela missão que foi colocada a eles, tem algo que talvez a gente não perceba ao primeiro momento, né? Que ali no versículo 10 de Êxodo, capítulo 3, Deus diz, né? Vá, pois agora eu o envio. E lá no versículo 15 de Juízes, capítulo 6, mesma coisa, né? Não sou eu quem o está enviando. Então, tipo, Deus tá falando para eles, né? Tanto em Êxodo como em Juízes. Eu tô enviando vocês. Eu tô falando para vocês irem. Então, eu acho que quando a gente quer seguir o propósito de Deus, né, a gente precisa entender essa frase, né, entender esse, esse ponto que Deus coloca, né? Eu tô enviando, não é tu que tá indo sozinho, não é tu que vai lá, vai cumprir e vai fazer do jeito que tu acha que tem que fazer. Não, eu tô te enviando, eu o envio. Então, Moisés, ele falou, pô, mas quem sou eu para chegar até o faraó e falar com ele? E Deus falou, eu vou te enviar e eu estarei com você, né? Deus está garantindo a presença, está garantindo a, a presença dele com Moisés, né? E ele não entendeu isso, ele simplesmente focou na capacidade dele, né? Como se a capacidade dele fosse resolver aquilo, fosse resolver a situação. E aqui em Juízes é a mesma coisa, né? Gideão ele fala, né? Como eu posso libertar o Israel se eu sou o menor da minha família? Então ele tá colocando em xeque a capacidade dele, mas ele desconsidera de novo que é Deus que está enviando ele, né? Eu acho que esse é um ponto interessante também. Para seguir os propósitos de Deus, a gente tem que entender que não depende da nossa habilidade, da nossa capacidade,
mas de entender que Deus está nos enviando, Deus está nos mandando. E aqui não necessariamente precisa ser um enviado de ir até algum lugar, mas ser um enviado, independentemente do lugar, né? Um enviado na tua faculdade, um enviado no teu trabalho, um enviado onde você estiver, né? Você está sendo um enviado de Deus por ser um, um cristão. Então, ter esse entendimento de eu o envio é entender que Deus tá no controle, né? Tu não tá indo sozinho. Ele fala, eu estarei com você. Então, seguir os propósitos de Deus tem muito ah, com esse entendimento de compreender que alguém tá te enviando. Tu não tá indo por conta, tu não tá indo às cegas e sozinho, mas com Deus e Ele te prometendo presença, né? Assim como Ele prometeu para Moisés e para Gideão, eu estarei com você. E aqui também tem um ponto interessante, né? Aqui Moisés ele fala como eu posso. Aqui não, no versículo. No versículo. Deixa eu ver. No versículo 10 no capítulo 4. No versículo 10 do capítulo 4 Moisés ele fala, né? Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. E, de novo, ele tá colocando em xeque a capacidade dele, né? Pô, mas, eu não sei falar bem. Não, eu não posso ir lá evangelizar ninguém, eu não posso falar de Deus pra ninguém, porque eu não sei falar bem. Falar bem é com o meu colega ali do trabalho. Ele sabe falar bem. Eu não sei falar. E foi o que Moisés fez, né? Ele colocou a capacidade dele em xeque, né? Pô, será que eu sei falar bem? Será que eu sou bom o suficiente para lá falar para alguém? E é o que Moisés estava passando, né? Ele estava com esse pensamento, pô, eu não consigo falar bem, eu não sou o melhor. E aqui no versículo 11 do capítulo 4, ah, Deus fala o seguinte para ele: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Pois agora vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E aí entra de novo, né? Deus está prometendo presença para ele, está prometendo segurança para ele. Ó, vai lá que eu estarei contigo. E a nossa realidade, né? É entender que, que Deus está afirmando, eu estarei com você, né? E claro, aqui ele está falando com Moisés, né? Mas tem muita relação com o caráter de Deus, né? Deus está falando sobre estar com ele porque Deus é fiel. Deus prometeu aquilo ali. Então é uma característica que apesar de ter sido dita para Moisés, é algo que a gente tem que ter no nosso coração, né? Deus é fiel, né? E quando ele envia um servo, ele ele está conosco, ele nos promete essa presença, né? E por mais que a gente não saiba falar bem, não saiba se expressar bem, ele está com a gente. E aqui dá continuidade, né? Moisés, ele tá tentando relutar, ele não quer aceitar aquilo ali, aquela missão, mas Deus vai agindo, vai falando com ele, né? Daqui no versículo 13, capítulo 4, respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o teu irmão Arão, um levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao teu encontro e se alegrará em vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que lhe deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer.
Então, aqui é outro ponto, né? Tipo, em nenhum momento Deus falou assim, bah, não, tu tá certo, ô Moisés, tu tá certo. Tu não fala muito bem, mas, ah, mas não é pra tanto, né? Tu fala bem, assim, tu consegue te expressar, tu consegue se sair bem. Se tu ficar menos nervoso, tu consegue te expressar. Não, Deus não falou isso pra ele. Deus falou, ah, teu irmão Arão, ele não fala bem, teu irmão Arão, ele não sabe se expressar bem. Eu sei que ele tá vindo, então faz assim, faz o seguinte, eu vou fazer com que ele te encontre, e aí vocês dois podem ir até lá o faraó e resolver essa situação pra mim. Então, em nenhum momento Deus falou, não, mas isso tá errado, fala bem sim. Não, ele não questionou isso. Ele falou, olha, tu tá dando desculpa, não tem problema. Eu vou chamar teu irmão que fala bem, aí tu vai lá e tu vai fazer isso que eu tô te pedindo. Por quê? Porque ele quer que Moisés participe, ele quer que Moisés ah, seja o homem com que ele seja usado por Deus, né? Então Moisés estava se justificando, estava falando, estava rebatendo, e Deus, independente, tu tá com problema? Não tem problema, eu chamo teu irmão que sabe falar bem e os dois vão lá e vão falar com ele. E, e é isso, né? É entender isso, que Deus não quer saber da tua alimentação, Ele não quer saber se tu fala bem, se tu sabe se expressar bem, se tu tem simpatia ou se tu não tem simpatia. Ele quer a tua disponibilidade, ele quer que tu se prontifique para participar do sonho dele. E, e aqui o terceiro ponto que eu quero abordar é o que que Deus colocou nas tuas mãos, o que que Deus coloca diante de ti para fazer, para participar dos sonhos dele, né? E aqui o texto de Moisés, ele é muito interessante porque Deus ele concede sinais a Moisés antes de enviar ele, né? Aqui, ó, no versículo 1, no capítulo 4. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? O Senhor não lhe apareceu. E ele disseram: O Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou: O que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Joga no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E aqui, desculpa. E aqui é outro ponto interessante, né? Ah, o que Deus colocou nas tuas mãos, né? Aqui Deus colocou. Deus perguntou, né? Deus perguntou para Moisés: O que que tu tem na tua mão, Moisés? Moisés disse: eu tenho uma vara aqui. E Deus usou essa vara, né? Deus transformou a vara em uma serpente e depois transformou a serpente na vara novamente. E o que que esse texto nos mostra, né? E mostra que não é o que tem nas nossas mãos, é o agir, né? É o poder de Deus, é a capacidade que Deus tem de transformar as coisas. Então, Moisés ele estava muito atrelado, muito apegado na capacidade dele e naquilo que ele poderia ou não fazer. Só que ele esqueceu que não era o que ele poderia fazer ou não, não era o que ele sabia falar, não era o que ele tinha na mão, mas era o poder de Deus, era a capacidade daquele que o enviaria. Então, é algo que fica muito claro, né? E a gente precisa pensar nisso, né? Pô, o que que eu tenho na minha mão? Porque às vezes a gente pensa, pô, mas o que eu tenho aqui não é o suficiente, o que eu tenho aqui não é bom, mas, pô, isso é isso que vai resolver? É isso? Não, não é isso.
é o poder de Deus, é o transformar que Deus é capaz de fazer, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pensar aqui, né? O que que eu tenho nas minhas mãos para estar fazendo esse vídeo? Pô, o que que eu tenho? Eu tenho uma caneta, eu tenho uma Bíblia, eu tenho umas anotações, eu tenho uma câmera que não é muito boa, tenho um computador. Então, isso eu tenho nas minhas mãos, né? E eu também não, assim como Moisés, eu também não tenho uma habilidade para se expressar, para falar muito bem, né? Mas eu sei que não está somente atrelado à minha capacidade, mas ao transformar e ao o agir de Deus, né? Então, eu gosto muito desse texto porque Moisés, ele expressa muito sobre o que ele sente quando Deus chama ele, né? Ele se sente incapaz e às vezes é o que acontece com a gente, né? A gente, pá, mas eu não sou o melhor comunicador, eu não sei falar bem, eu não sei agir da melhor maneira, eu não sei me expressar bem, eu não tenho a melhor câmera, eu não conheço muito da Bíblia, mas o que que tu tem hoje, né? Deus transforma coisas. Então, não é pela tua capacidade. É claro que tu tem que aprender e buscar mais, e quanto mais tu conhecer, vai ser mais fácil, né? Mas o agir não é teu, o agir não é meu. O agir é de Deus, é Ele que transforma. Então, Moisés estava pegado ao que ele era capaz, o que ele poderia fazer, mas esqueceu que quem estava enviando ele era o que fazia, que transformava. E o que que Deus tem hoje nas tuas mãos, né? O que Deus colocou nas tuas mãos? O que que tu tem disponível para Deus transformar? Então, por exemplo, ah, tu é uma pessoa que sabe cantar, mas o que que tu pode fazer com isso? O que que tu consegue fazer com isso? Pode ser criativo, invente algo, por exemplo, sei lá, reúna um pessoal na igreja e vai evangelizar numa praça. Sabe tocar violão? A mesma coisa, se junta com o cara que sabe cantar e vai evangelizar numa praça. Sabe dançar? Cara, mesma coisa. Reúne uma galera, inventa alguma coisa, mas tudo que tu for fazer, faça para a glória de Deus, né? Se tu for bom na cozinha, for bom cozinhando, junta uma galera, faz um rango bem bom e vai distribuir para as pessoas. Então, o que que tu tem disponível para Deus transformar, né? Entender que para seguir os propósitos de Deus não está atrelado à tua capacidade, não está atrelado à minha capacidade, mas está atrelado ao transformar que Deus é capaz de fazer. Então, esse terceiro ponto, ele é muito interessante, né? E eu gosto muito aqui do texto de Gideão nessa parte, que tem um trecho que ele fala, ele remete muito sobre isso, né? Aqui no, em Juízes, né? Na história de Gideão, capítulo 6. Ah, não, na verdade, esse aqui é no capítulo 7. É a vitória de Gideão sobre os midianitas. Aqui daí, no versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. E aqui, esse versículo aqui é interessante por quê? Porque Deus está falando assim, ó, o teu exército tá, tem muita gente no teu exército aí. Vamos dar uma diminuída, vamos dar uma diminuída, porque caso contrário, caso contrário, Israel pode se orgulhar, né? Achar que foi por causa da força do braço deles, ou é porque eles são capazes de fazer. E Deus fala para ele e selecionando homens, e no total aqui no versículo 7 diz, né? O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas tuas mãos.
Então foram 300 homens, né? E o que que isso significa? O que que isso representa? Às vezes Deus não dá um exército maior para nós, não nos dá uma, uma oratória, uma dicção boa, porque para a gente não se orgulhar, né? Para a gente não cair no orgulho, achar que, ah, não, agora eu tô famoso, agora eu tô bombando, agora as coisas vão dar certo porque, pô, eu tô com um conhecimento elevado. Agora eu conheço a Bíblia e conheço mais e mais, já li 3, 4, 5 vezes a Bíblia. Ou agora eu sei falar bem, agora eu sei me expressar bem, eu consigo me expressar melhor na frente das câmeras. Não, talvez a limitação, aquilo que tu não tem do jeito que tu quer, é o que é necessário, né? Talvez para te não cair no próprio orgulho. Assim como o texto aqui diz em Juízes 7, né? A fim de que Israel não se orgulhe contra mim. E é muito fácil, né, o nosso orgulho se voltar contra Deus, porque a gente acha que, ah, não, na minha força, no meu poder, na minha capacidade. E não é isso, né? Então, talvez tu não tenha tudo aquilo que tu espera, porque para que não caia no próprio orgulho, né? Então, esse terceiro tópico é esse, né? O que que Deus colocou nas tuas mãos, né? O que que tu tem para Deus transformar? Como tu pode usar isso? Seja inventivo, seja criativo, para que você siga os propósitos de Deus, né? E entenda que, independentemente daquilo que tu estiver nas tuas mãos, só faça, porque quem transforma não é tu, é Deus. Assim como o texto de Êxodo diz lá, que Deus transformou a vara em serpente, depois a serpente em vara novamente. E por fim, o capítulo 4, o tópico 4 que eu quero falar é sobre a fidelidade, né? Deus, ele espera que a gente seja fiel, né? Que a gente se mantenha fiel a ele. E eu acho que esse é o ponto, porque envolve muitas coisas, né? Envolve até mesmo a questão do próprio Moisés, de Gideão. Eles estavam focando na capacidade deles, esquecendo da fidelidade, né? Porque o que que Deus espera? Deus espera que a gente participe. E independentemente do resultado, porque o resultado não vai ser a gente que vai fazer, vai ser ele. O resultado é dele, não nosso. E eu gosto muito de um texto que eu vi lá em Jeremias. Eu tava assistindo não, ouvindo um podcast do Douglas Gonçalves. E aí eu não me lembro, ó, era um tema parecido com esse que eu tô falando aqui. Eu não lembro exatamente, mas ele mencionou Jeremias, né? E falou justamente sobre isso, sobre a fidelidade. Lá em Jeremias 7, fa- uh, Deus ele fala para Jeremias ir até o povo e falar para eles que eles estavam agindo de maneira errada, estavam se indo contra os valores e os princípios de Deus e aquilo que Deus tinha imposto a eles, e falou: Ó, Jeremias, vai lá e fala com eles para que eles tenham entendimento e clareza do que eles estão fazendo e aquilo que vai acontecer com eles. E lá no versículo 27 de Jeremias, Deus diz o seguinte para eles. Eu vou ver aqui, ó. Vamos ver se eu acho que me perdi o texto. Jeremias 7:27. Isso. 7:27 aqui, ó. Aí, com base nesse contexto, né? Aí Deus diz o seguinte para Jeremias: quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão.
E isso aqui é muito interessante, isso que é muito bom, porque fala sobre fidelidade, né? Tipo, Deus tá falando assim, ó, Jeremias, tu vai lá, tu vai falar isso aqui pra eles, mas eles não vão te ouvir, eles não vão te responder. Mas mesmo assim, tu vai lá e vai falar. Tipo, Deus já tá falando pra Jeremias, vá lá e faz, vá lá e fala, independentemente do resultado, né? E é isso, é não focar no resultado. Por quê? Porque Deus tá preocupado com a nossa fidelidade. Tá preocupado com o que a gente vai fazer com aquilo que ele nos mandou fazer, né? Então Jeremias já estaria ciente de que eles iam ignorar ele, iam ignorar aquela mensagem. Mas Deus falou, vai lá e fala, vai lá e faz. Então, no nosso caso aqui, né? Como se manter fiel, né? Entendendo isso, né? Entendendo que a gente precisa seguir os propósitos, independentemente do resultado. Independentemente se tu fala bem ou não, como o caso do Moisés ou do Gideão, se ele era o menor ou o maior da família. Independentemente do que tu espera, do que julga necessário, independentemente de como o externo vai reagir, né? Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu não sei se algum dia alguém vai tá vendo, ou vai tá parando pra assistir. Mas enfim, eu não tô fazendo pelo resultado, não tô fazendo pelos views, não tô fazendo pela quantidade de likes. Não, tô fazendo pela fidelidade, né? Por quê? Porque eu entendi que em algum momento o agir não é meu. Moisés, ele tinha uma vara lá e Deus transformou em uma serpente. O que que eu tenho? Eu tenho uma câmera, eu tô fazendo um vídeo, mas se esse vídeo ele for usado em algum momento, não vai ser porque eu atingi o coração, falei com a pessoa, não, mas porque Deus agiu na vida dessa pessoa e fez com que ela parasse para assistir esse vídeo. Então, é muito pela fidelidade, né? É focar o nosso olhar não no resultado, mas no propósito. E qual que é o propósito? É seguir aquilo que Deus quer que tu faça, né? E hoje, o que que é o nosso propósito hoje, né? É falar de Deus para as pessoas, é fazer com que elas sejam impactadas de algum modo pelo Evangelho. E não é tu, não é o Lucas que vai impactar essas pessoas. O Lucas vai estar sendo usado por Deus, mas quem vai impactar é o próprio Deus, né? Quem vai fazer é o próprio Deus. Vai ser só um instrumento. Então, eu acho que para finalizar, né? E já ficou bem longo o vídeo. Como seguir os propósitos, né? Como se manter fiel aos propósitos. É justamente isso, né? É estando disponível, não esperar o tempo estar livre. Não. É se disponibilizar, mesmo ocupado, mesmo trabalhando, mesmo com o dia cheio, no próprio trabalho, no próprio curso, se disponibilizar, né? E, e se eu não for capaz, né? Se não for capaz, Deus vai te usar do mesmo modo, né? Porque que tá te enviando é o próprio Deus. E tu tem que entender isso, né? Que ele te promete presença, né? Esse é o caráter de Deus, né? É sobre a fidelidade, é sobre Deus estar conosco. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é, né, o que que Deus colocou nas tuas mãos, né? O que que tu tem hoje para fazer algo, para contribuir com esse propósito? O que que tu sabe fazer, o que que tu ama fazer e como isso pode refletir para a glória de Deus. E o quarto tópico é fidelidade, né? Faça, independentemente do resultado, independentemente de se sentir capaz ou não, do resultado tá dando bom ou não aos teus olhos. Mas seja fiel a isso, porque tu entendeu um propósito e tu quer participar desse todo, participar desse propósito de Deus, que é atingir outras pessoas, é falar do amor de Cristo. Então, que a gente tenha esse entendimento e que a gente possa seguir mais desses propósitos, entendendo tudo isso, e que se torne cada vez mais fácil, né? A gente confiar e
entender que não está na força do nosso braço, mas no transformar de Deus. Então é isso. Abraço.